conseguiu, segundo Bruno, reestabelecer um regime de cristandade no Brasil. Ele chama de neocristandade, que durou pelo menos até o Concílio Vaticano II, mas que, num certo sentido, ainda continua. Eu trabalhei numa diocese no interior do Pará, diocese de Bragança, onde eram proibidos de entrar agentes de outras religiões, principalmente das religiões de matriz africana. Se montava um terreiro na cidade, o bispo mandava a polícia prender todo mundo. Bem, os protestantes tinham muita dificuldade de entrar também, mas a ação não era tão drástica assim. E a coisa só mudou, curiosamente, depois do golpe militar de 64, porque havia uma guarnição de militares na cidade, e a mulher de um desses militares era um bandista. Então, quando ela chegou lá, a força eclesiástica não podia se contrapor à força militar. Então, isso começou a quebrar. Logo depois já estava ocorrendo, claro, o Concílio Vaticano II, e essa neocristandade, num certo sentido, foi dissolvida. Mas o Brasil é um país laico no papel, mas evidentemente, como aparece na exposição da Patrícia, como nós sabemos, essa laicidade não existe. Ou existe apenas formalmente, ou existe em algumas situações. Então, isso é muito importante, e eu acho que a exposição da Patrícia nos mostra isso muito bem. Agora, eu creio que a gente não deve só criticar os sociólogos que colocaram essas questões. Claro, há muitas críticas a sociólogos, antropólogos, etc., mas talvez pudesse ser lembrado, Patrícia, você não lembrou, certamente você conhece, o trabalho da Daniela Leger, que apresenta uma outra perspectiva a respeito dessa questão. E onde é que ela vai buscar essa outra perspectiva? Ela vai buscar nos historiadores e nos antropólogos. E ela mostra como já há muito tempo existe alguma coisa que é diferente do que tem sido retratado pelos nossos sociólogos e pelos nossos colegas antropólogos, que têm preconceito contra a religião ou que têm preconceito contra o pentecostalismo, etc. Não posso, infelizmente, entrar nos detalhes desse aspecto, mas eu acho que isso é bastante importante. Agora, queria mencionar um destes antropólogos da antropologia do cristianismo, que é o Simon Coleman, um artigo muito interessante que ele publicou no Journal of the Royal Anthropological Society, onde ele trata de uma igreja na Suécia, que é muito semelhante à Igreja Universal do Reino de Deus. E ele até menciona a Igreja Universal do Reino de Deus. O Simon Coleman coloca uma discussão muito interessante sobre a questão da ética, que eu acho que a gente deveria levar em conta. Evidentemente que não é mais a ética calvinista de Weber. É uma ética diferente, a ética arminianista, que tem uma outra forma de conceber as relações de trabalho, as relações com Deus, etc. Isso se junta, isso não é o Simon coloca, com a concepção da teologia da prosperidade, que é uma forma, num certo sentido, invertida da promessa católica. No catolicismo, o que é que você faz? Qual é a troca que você faz com os santos, ou com Deus? Você faz uma promessa, se você ficar bom, se você conseguir aquilo que quer, você paga a promessa. Na teologia da prosperidade, você primeiro doa, torna Deus seu devedor e fica cobrando o benefício. Enfim, são outras formas de relação. E, num certo sentido, aí o Deus está muito mais próximo de você. Claro que no caso da promessa do santo também, a pessoa pode colocar, digamos, o santo de cabeça para baixo, pode surrar a imagem do santo, enfim, essas coisas todas
as igrejas estabelecidas, como diz o André Cortez, não gostam. E não gostam, por exemplo, da devoção a São Benedito, que é um santo pobre, um santo negro, que as pessoas se aproximam muito. A pobreza é uma coisa ruim também, a pobreza evangélica é só para estar nos livros, enfim, desculpa, posso estar exagerando um pouco. Agora, é muito importante, a meu ver, a gente considerar que essa questão do Estado laico, da laicidade, é algo em relação ao qual nós temos que nos voltar para o seu estudo, porque para entender, inclusive, melhor a realidade brasileira. E eu acho que, neste caso, não é apenas uma questão de entendimento, de conhecimento da realidade, mas, num certo sentido, também uma bandeira política. Quer dizer, nós não somos pessoas desprovidas de direitos ou de interesses políticos. Quer dizer, na minha opinião, estudando religião, embora a minha formação seja católica, a Igreja Católica não tem nenhum direito de tentar impor, como tenta, normas da sua doutrina às leis do país, como nenhuma outra igreja tem esse direito. Todos nós temos o direito de sermos ou católicos, ou protestantes, ou pentecostais, ou budistas, seja o que for, ou não sermos ateus. Quer dizer, e isso é uma bandeira política que eu acho que a gente tem que assumir. Evidentemente, é difícil estabelecer a separação, mas como antropólogos e como cidadãos. Bem, eu acho muito interessante. Eu acho que é muito interessante essa questão que a Roberta coloca, de a gente olhar para a antropologia do cristianismo e começar a ter essa perspectiva mais ampla, saindo de uma certa perspectiva paroquial que nós costumamos ter no debate da questão religiosa do Brasil. Agora, não há dúvida, eu volto à questão dos preconceitos. O meu amigo, de saudosa memória, Francisco Kakashi Bolim, nosso amigo Zé, trabalhou junto conosco há muito tempo, ele, naquele pequeno livro da coleção, aquela coleção, não lembro o nome agora, enfim, que é da Ática, o que é pentecostalismo, ele já diz o seguinte, que esse pentecostalismo que se estabeleceu na Assembleia de Deus, a partir de Belém, enfim, é alguma coisa mágica. A Bíblia é usada como um objeto mágico, enfim. Eu acho que é assim, mas não é bem assim. Há um aluno nosso, eu acho que não há problema nenhum de citar alunos nossos, porque são os que a gente conhece, que fez uma dissertação de mestrado, a gente tem direito de citar, eu acho que não é provincianismo, desculpa, Roberto. Não, mas eu falei unicamente, somos acusados, nós citamos os ele é membro da Assembleia de Deus, mas era um intelectual, fez uma tese, uma dissertação, uma dissertação de mestrado, estudando o sincretismo dentro da Assembleia de Deus. E foi mostrado as diferentes práticas mágicas, mas com uma outra perspectiva. O Paul Freston, que eu acho que ele tem uma visão, até o ponto que eu sei, bem favorável até em relação ao Bispo Macedo e à Igreja Universal, mas ele fala, na Assembleia de Deus, tendo um ethos sueco-nordestino, e depois, evidentemente, foi superado. Enfim, quando você fala, Roberta, de fiéis na
com forte comprometimento com a igreja, eu acho que isso realmente acontece. Eu conheço pessoas que pertencem à Igreja Universal, inclusive colegas de minhas filhas, enfim, e com quem eu converso, não faço nenhuma pesquisa, mas percebo que não é apenas uma igreja de balcão, uma igreja tipo supermercado, como às vezes alguns querem dizer. E uma aluna minha, eu vou citar o nome dela, Rosane Nicolau, ela fez comigo uma dissertação de mestrado, depois ela fez uma tese de doutorado com a Júlia Miranda, no Ceará, estudando, no caso do mestrado, estudando a conversão do catolicismo para as igrejas pentecostais. E, no caso do doutorado, foi uma tese, a primeira tese de doutorado que eu conheço, sobre a comunidade Shalom, que é a mais importante comunidade carismática aqui no Brasil. Há uma certa competição entre ela e a Canção Nova, enfim, mas eu acho ainda que a Shalom é mais importante. Pois bem, a Rosiane, quando estudou esses conversos, ela entrevistou as pessoas recentemente convertidas, as pessoas que tinham se convertido há bastante tempo, e fiéis já mais antigos que tinham também se convertido a partir do catolicismo. E ela nota claramente a diferença nos depoimentos. Quer dizer, a partir de um certo momento de conversão, o discurso é padronizado. E antes, esse discurso é muito variado, expressando essas mudanças, etc. Então, se você trabalha, por exemplo, da Igreja Universal, apenas com esses que você consegue facilmente entrevistar, você nunca vai ter uma visão correta dessas pessoas. Bem, infelizmente, o tempo é muito curto. Eu vou encerrar elogiando o trabalho das colegas e permitindo que alguém ainda faça qualquer comentário, debate. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Heraldo, por esse... Obrigado em nome de todos nós, por essa intervenção tão ampla. Eu queria dizer isso em anglicismo, mas tenho medo de errar a pronúncia. Wide encompassing, tem essa palavra que a gente tem. É assim, bem abrangente, muito, em si mesma, muito provocante. Mas agora nós vamos pôr à prova um grande dilema antropológico aqui, que é a oposição daqueles que dizem, materialistas culturais, que tudo começa os rumblings of our, não sei o quê, os roncos da nossa barriga, e aqueles que dizem que, ao contrário, a motivação ética, o cumprimento do dever espiritual é o principal. Nós vamos pôr isso à prova nos próximos minutos. Eu quero ver quantas pessoas estarão aqui dentro de 15 minutos. Bem, então, mas tendo dito isto, diga, Alberto. Mas tendo dito isto, eu vou abrir a palavra. Por favor, alguém? Sim, por favor, professora. Eu queria parabenizar a mesa. Microfone. Sim, microfone. Júnior, pega Pode tirar. Bom, eu queria parabenizar a mesa. Passar na filmagem. Então, a questão, acho que tem duas questões postas, uma de cada. Uma que seria que a Patrícia fala sobre a questão das religiões no espaço público. Então, eu só queria dizer, na medida em que eu trabalho sobre saúde reprodutiva, a religião veio a mim, ou seja, pelo espaço e pela forma pela qual ela aparece no espaço público. Então, não somente sobre a questão do aborto, quanto também sobre a questão da saúde da mulher, que eu fui no Senado, isso eu queria contar rapidamente, e que no momento,
estavam presentes, a questão da laicidade, estavam presentes e nominaram não sei quantas paróquias católicas, espiritualistas, Assembleia de Deus, e o que eu achei também interessante, nominalmente, a prelazia da Opus Dei. O que significa que publicamente arrolar a presença, e nós vamos discutir sobre saúde da mulher, indígena, negra, políticas públicas de saúde. Eu estava falando assim, tinha pouquíssima gente, de repente eu vejo, está lotado, cartazes contra o aborto. Contra o aborto, contra os métodos contracepcionais e em nome da mulher brasileira. Aí eu tenho a questão da cultura brasileira. Então ela dizia, uma senadora dizia, senhor da Rondônia, ele dizia assim, será que estou falando de Rondônia, eu vou falar sobre a mulher brasileira. A mulher brasileira é contra o aborto, contra os métodos anticoncepcionais e assim vai. Então eu queria dizer que realmente tem uma presença. E em termos de antropologia, eu tenho orientandas minhas que estão estudando uma bancada evangélica, que seria fundamental, acho que saber esse trabalho, porque mostra a fala política, que não é mais esse outro lado do religioso, o interior do religioso, mas é o religioso falando em nome de uma moralidade brasileira, pública. Então eu acho que isso é fundamental, ver esse espaço que eu acho que significa, como a Roberta disse, uma mudança, que realmente é um espaço que na época da Constituição não foi assim, os evangélicos estavam lá, os católicos estavam lá, não fizeram as propostas, portanto há uma mudança política absoluta dentro do espaço público. E a continuidade, eu acho que é basicamente, se você olhar, a mesma forma de fazer política, dentro das religiões evangélicas, que eu acabei entrando por gênero, nem trabalhava com isso, mostra como é diferente o leigo, o participante de uma Assembleia de Deus e aquilo que é falado na bancada evangélica. Mas há uma articulação pela moralidade brasileira, que é absolutamente agressiva, acho interessante, que é conflituosa, que vem no espaço, etc. Então eu queria dizer que parabenizar, porque o sentido veio no espaço público, veio a mim, assim, e a questão da continuidade que tem, mas também tem uma ruptura no espaço público, e a questão, me parece, que da laicidade que você colocou, está absolutamente aberta, porque às vezes eu faço o caminho contrário. Na Argentina, que se diz católica, agora ela anda para caminhos mais individualistas em relação à saúde reprodutiva, mais seculares, e nós vamos para uma tendência que nós nunca tínhamos. Então, acho que realmente, eu queria dizer isso porque eu acho que é, talvez, essa a novidade, uma maior religiosidade e uma entrada no espaço público. Mais alguém? Também agradecer a excelência das comunicações, das palestrantes e do Moés, e claro, do coordenador da mesa com todo o seu bom humor. E a minha pergunta vai um pouco acho que as duas poderiam reagir a respeito, mas vai um pouco no sentido de até que ponto isso que vocês estão mostrando é específico do Brasil. Porque, bom, a emergência de fundamentalismos, a gente sabe que faz parte hoje de uma cena mais global, e a questão dessa relação do Estado laico com a religião, ou melhor, a religião com o Estado, eu estou vendo aparecer de forma muito forte em outros lugares, até na França, que embora talvez não seja precursora, mas é marcadamente a sociedade laica. E a gente vê agora no cenário das eleições, começou com debates relacionando religião e imigração, né? Proibição de construção de mesquitas, proibição de cultos em lugares públicos, mas agora já está indo na direção de políticas de sexualidade, né? O próprio aborto está sendo colocado em questão, não mais só pela extrema-direita, pela direita mesmo. A direita sempre foi marcadamente, teve uma ideologia marcantemente republicana, como eles chamam, né? E eles estão falando de religião. Então, muito bem. Obrigado, professora Carmen. Eu acabo de receber uma mensagem do professor Scott, que é a suprema autoridade aqui no nosso
no nosso encontro, ele me manda me dizer: o sentido aberto declarado é que os trabalhos vão ser retomados às 14h30. E o sentido profundo é que nós devemos encerrar quanto antes, para que os trabalhos possam ser reiniciados às 14h30. Diante disso, eu vou passar a palavra para os apresentadores para as considerações finais. Eu espero que isso não seja interpretado como uma conspiração ditatorial de Scott e de Stuart. Então, sim. Eu vou falar em um segundo. Eu concordo inteiramente que eu acho que exatamente que os estudiosos da religião sempre estiveram ao lado dos religiosos para compreender uma boa atitude antropológica exige, né, ficaram extremamente relutantes de enfrentar essa questão que se impõe hoje, que é: eu sou laica, eu quero um Estado laico, eu quero um Estado religioso. Eu acho que a religião tem o seu lugar, favorável, entendeu, tudo isso, mas há que se pensar no limite, né? E esse limite é tão mais difícil de ser pensado, isso é um argumento poderoso, que o Estado brasileiro nunca foi inteiramente laico. Isso é verdade. Agora, isso não impede de dizer que está se tornando ainda menos, né? Ainda menos. E que a pauta hoje, que as igrejas pentecostais unidas à Igreja Católica estão construindo do ponto de vista político, é extremamente complicado do ponto de vista dos direitos da mulher e dos direitos da democracia, no meu modo de entender, né? Eu acho que a questão da sexualidade do aborto é o centro disso, já esteve, mas não só. Não só. A questão da educação é da maior importância e ela está sendo, assim, por exemplo, a questão que o Marcelo Natividade colocou em relação à homofobia, né, e a criação de centros psiquiátricos para curar a homossexualidade é muito grave, né? A gente tem que entender melhor essas questões. Não tenho muito que acrescentar o que a Patrícia disse, mas para atender a uma das perguntas de Carmen, se isso é uma especificidade brasileira, não é, mas quando ela se apresenta no Brasil, ela se apresenta com linguagem própria, porque as próprias categorias do que é privado, do que é público para nós, não é o que é para a França. Então, nesse sentido, ganha, né? Pensar isso que está acontecendo num contexto mais global, ela ganha uma tonalidade local, né? Agora, ela também não é produto da nossa matriz cultural, sincrética, né? Que a gente já é assim, a gente já é misturado, né? A gente... Enfim, uma das coisas que é interessante, que eu noto, é que os alunos daqui de Ciências Sociais estão brigando pelo secularismo. E quando a gente olha para a Europa, eles não usam mais essa ideia de secularismo, eles usam pós-secular, né? Eles querem uma sociedade pós-secular, né? Porque a religião, ela entra no espaço público com a linguagem da liberdade da escolha, né? E é isso que complica tudo. É um grande complicador. Uma linguagem bastante secular. Muito bem, professora. Bravo. Professor Heraldo quer dizer uma palavra final. Dois exemplos da Amazônia que são diferentes. Um artigo de uma colega nossa da UERJ, eu não estou lembrando o nome dela agora, que falou sobre um prefeito do interior de um estado da Amazônia que proclamou o Senhor Jesus. Clara Mafra. Esse artigo da Clara Mafra é excelente, mostrando essa atitude de políticos pentecostais. Agora, outro exemplo foi o que eu contei para ti no ônibus, de um advogado católico em Belém. Houve um movimento entre católicos para que o Círio de Nazaré, uma coisa importante, etc., que o governo fizesse uma estátua de Nossa Senhora de Nazaré na cidade, para homenagear a santa dos parentes, etc. Esse advogado católico entrou com uma ação contra o governo, fundamentado nas leis, para impedir que isso acontecesse. E escreveu pelos jornais: eu até contribuo, eu até dou dinheiro para isso, mas isso não pode sair dos cofres públicos. Ele conseguiu barrar a ação. Claro que houve também católico que se unisse com ele para dar o dinheiro para fazer a estátua. Queriam que o governo fizesse isso. Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado.
forma de processo, a sessão está encerrada. 14h30, todo mundo aqui. A professora Leni da UFBA. O professor Luiz Felipe, a professora Lia Janota Machado, da UNB, e a professora Leiselma, da UFPE. Nosso tema da mesa, como vocês sabem, é sobre a antropologia da saúde e as relações de gênero. Então, eu vou deixar que os próprios apresentadores falem sobre o que eles vão falar, qual o objetivo deles na fala deles, tá certo? Então, eu espero que todos aproveitem bastante e que depois a gente faça um debate, né, sobre o que foi apresentado aqui na mesa. Obrigada. Eu vou começar pela ordem de apresentação que tem aqui no folder. Então, é a professora Lili que vai falar primeiro. Pode puxar. Tá ok, gente? Estamos sobrevivendo. Bom, então, eu sou Lili Trade, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. E, assim, eu acho que como ponto de partida, situar um pouco de que lugar eu falo. Eu venho de uma formação em psicologia e psicanálise. Na verdade, eu me interessei pela abordagem, pela perspectiva antropológica a partir do doutorado. Eu fui fazer o meu doutorado em Barcelona, num programa denominado Ciências Sociais e Saúde, e desde o princípio queria estudar a questão da migração e das trajetórias de adaptação de imigrantes em outra cultura, em outro contexto. Inicialmente eu tinha pensado em estudar imigrantes eurocomunitários, então um pouco de latinos e africanos em Barcelona, mas depois me concentrei na comunidade de brasileiros, né? E aí, a partir desse doutorado, dessa formação em ciências sociais, eu retornei ao Brasil em 95, antes de ter concluído a tese de doutorado. Já me aproximei, naquele momento estava se criando o Instituto de Saúde Coletiva na UFBA, e o Carlos Caroso é que estava à frente do que seria assim, a implantação do eixo de ciências sociais dentro do Instituto. O Caroso tinha conexões com Gilles Bigot, do Canadá, alguns outros antropólogos também do Canadá, e aí, a partir de um convite, na época do Naumar, eu fui me inserindo no ISP. E desde que regressei ao Brasil, após o doutorado, me inseri efetivamente, depois como concursada, e lá eu desenvolvo e coordeno um programa de pesquisa intitulado Comunidade, Família e Saúde. Posteriormente, eu continuei os estudos na área de ciências sociais, mas mais especificamente em antropologia e antropologia da saúde. Fiz um pós-doutorado mais curtinho no Canadá com Gilles Bigot, e um pós-doutorado mais extenso com François Lapantine em Lyon, durante um ano. Bom, então, eu diria que assim, eu queria falar menos do lugar da saúde na antropologia e mais do lugar da antropologia na saúde, ou mais especificamente do lugar da antropologia na saúde coletiva. Então, para falar disso, né, antes de falar da questão de temas, é interessante explicar para quem não conhece um pouco desse campo chamado saúde coletiva. Eu falei com o Felipe que eu estava bem confortável porque ele tem uma trajetória, ele é psicólogo de formação, depois fez um doutorado em saúde coletiva. Então, o campo da saúde coletiva, ele se estrutura desde as suas origens a partir de 3 pilares: epidemiologia, ciências sociais de saúde e planejamento e gestão. Essa configuração, né, em realidade, seria melhor descrita se a gente disser que, como diz Madel Luz, né, a saúde coletiva consiste num campo marcado por uma estrutura discursiva semi-aberta, com inclusão contínua de disciplinas oriundas de diferentes campos científicos. Um quadro complexo, e aí pensando um pouco em tudo que foi discutido ontem, particularmente as questões trazidas por Carol Scott, que gera uma pluralidade de discursos disciplinares e suas respectivas formas de expressão acadêmica, ou expressões acadêmicas, fato que origina mediações
natureza não apenas teóricas, entre as disciplinas que compõem o campo, mas também de natureza política, social e cultural. Certamente a gente encontra dentro desse contexto o processo de hierarquização decorrente da diversidade de filiações disciplinares ou de tradições teóricas e inserção nas múltiplas culturas institucionais, que tocam a docentes, pesquisadores e emissores de discursos e normas. Bom, o quadro dentro desse campo é de uma clara hegemonia do eixo epidemiológico, né? Esse segmento epidemiológico ele é hegemônico. E aí, o que a gente pode denominar de ciências sociais de saúde tem sua constituição a partir da década de 60, ciências sociais de saúde no Brasil, no campo da saúde coletiva, a partir da década de 60. Foi criada, quer dizer, coincide com a implantação da ABRASCO, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que tem, desde a sua implantação, 3 comissões centrais. Uma delas é a Comissão de Ciências Sociais e Humanas, da qual eu sou coordenadora há cerca de 2 anos e meio. Né? Então, é interessante pontuar algumas questões político-institucionais, assim, da ocupação do espaço institucional dos cientistas sociais no âmbito da saúde coletiva. Por exemplo, a Ana Maria Canesch, que ela publicou em 2007, uma obra bastante interessante, Ciências Sociais de Saúde no Brasil, onde ela traça assim, um panorama de mais de 3 décadas de constituição dessa área, e ela vai mostrando que é possível sim falar de uma certa consolidação, de uma expansão da área, mas sem deixar de reconhecer limites significativos. Por exemplo, do ponto de vista da representação institucional, na década de 60, os cientistas sociais, aí eu estou falando genericamente, quer dizer, genericamente explico. Eu preciso dizer que quando a gente fala ciências sociais e humanas em saúde coletiva, a gente fala principalmente de sociólogos e antropólogos. Fala muito, numa proporção, fala não, porque de fato assim é, uma proporção muito pequena de cientistas políticos. Né? E aí, como esse espaço se abriu, ciências sociais e humanas, a gente tem historiadores, né, que vêm e tal, mas os 2 grupos mais significativos, sem dúvidas, são sociólogos e antropólogos e, por conseguinte, as 2 disciplinas que têm mais peso. Bom, em 60, no início dessa construção desse campo, éramos 6% no conjunto, né, do que podia ser os atores acadêmicos, pesquisadores. Na década de 70, passamos a ser 26%. Né? Curiosamente, muitos desses que atuavam na década de 70, que tiveram importância grande do ponto de vista do chamado movimento da reforma sanitária, não foram efetivados posteriormente, e aí a gente passa a ter um quadro em torno de 19%. Quando eu dou essas cifras, eu me refiro aos programas de pós-graduação cadastrados nessa área de saúde coletiva, tá? Então, são números nessa direção. E, finalmente, na década de 90, a inserção de cientistas sociais na saúde coletiva se dá principalmente a partir da vinculação aos programas. Já está acabando o tempo, não? Eu olhei os papéis, eu olhei eu falei, não, desse jeito eu vou ter que correr. Enfim, então, a partir da década de 90, essa inserção se dá principalmente a partir de programas de pós-graduação e particularmente de grupos de pesquisa. Então a gente tem 2 formas de inserção. Uma inserção institucional mais permanente, através de concursos e tal, e uma outra inserção que é muito comum, como professor visitante, professor colaborador, pessoas que ainda não têm um vínculo institucional e que se agregam a grupos e núcleos de pesquisa. Então, essa é uma realidade bem interessante. Bom, do ponto de vista específico da antropologia, é interessante a gente notar que entre as décadas de 70 e 80, né, então vamos pegar o enfoque predominante das ciências sociais na saúde coletiva era marxista. Tá? Então, os sociólogos tiveram uma participação muito maior nesse início e principalmente os tipos de estudos e de abordagens eram macroanálises voltados especialmente para a discussão ou estudo das desigualdades sociais, dos determinantes sociais e um clássico nesse
período foi o famoso livro Saúde e Sociedade, né, da Maria Cecília Donângelo, que discutia, quer dizer, no centro do debate estavam as práticas médicas e todas as implicações que essas práticas tinham do ponto de vista de um cenário, de um contexto capitalista e coisas do gênero. Só a partir do final da década de 80, e principalmente a partir da década de 90, é que começa a haver espaço para estudos, para microanálises, para focos muito mais caros, mais próximos à antropologia. Então, a gente pode dizer que há um boom da antropologia na saúde coletiva, boom considerando, né, o cenário anterior, a partir da década de 90. E aí, eu vou estar mapeando um pouquinho, né, tem um trabalho também do Sérgio Carrara, né, entre cientistas e bruxos, mais ou menos no início da década de 90, que ele começa a apontar quais são as temáticas, né, particularmente no âmbito antropológico, que vão ganhar força nesse período. Ele chama a atenção que a emergência da AIDS, né, representou um aspecto importante do ponto de vista de uma agenda de pesquisa para a antropologia na saúde coletiva, porque, por um lado, era necessário entender melhor o comportamento dos grupos afetados pela AIDS, mas também entender como os serviços, como a população, enfim, comportamentos relacionados com risco e prevenção, respostas institucionais, incluindo a resposta do Estado a partir de políticas públicas. Então, a AIDS era apenas um elemento chamativo, mas depois vários outros surgiram, e aí a gente tem, até um dado momento, por exemplo, havia o interesse dos sistemas terapêuticos alternativos de cura dentro dos programas de antropologia, ou seja, dentro da antropologia da saúde realizada nos programas de antropologia. Na saúde coletiva, esse tema era absolutamente distante. Ele começa a ter uma penetração, né? Ele começa a ser estudado pelo universo de pesquisadores da saúde coletiva, e é importante dizer também que esse universo, né, de pessoas que realizam estudos em saúde coletiva com enfoque das ciências sociais, ele é constituído em parte, apenas em parte, por cientistas sociais, sejam sociólogos, sejam antropólogos. Em grande parte são enfermeiros. Eu estava conversando. A questão do perfil, né? Então tem enfermeiras, então, bastante, odontólogos, as pessoas de farmácia ou médicos, né? Fizeram suas graduações nessas áreas e se interessam em fazer mestrado e doutorado em ciências sociais e saúde e começam a se encantar pelo enfoque, né, ou sociológico ou antropológico. Aí a gente vai perceber, daqui a pouquinho eu vou marcar esse aspecto, as implicações e os desafios, né, em torno desse perfil, certo? Bom, o fato é que, a partir da década de 90, qual é a agenda que a gente encontra? O grupo da UERJ, no caso, a Maria Luísa Eborn tem uma importância nisso, mas aí você tem Maria Luísa Eborn, Ondina Fachel, aqui o Pearl Scott, ele estava trabalhando com a questão de família, estava trazendo gênero, mas tinha uns trabalhos muito preocupados com adesão a programas por parte de famílias e tal, que esse era um tema que a antropologia da medicina foi quase um clássico, né, dentro da ideia da antropologia da medicina. Então, aí surge sexualidade e gênero, né, como uma temática importante dentro da saúde coletiva, dentro de programas da saúde coletiva. Também as discussões em torno, aqui tem uma coisa que foi corpo, né? Então, quando eu trago essas categorias, eu sempre acho interessante fazer um paralelo entre estudos de corpo feitos por antropólogos em programas de antropologia e estudos de corpo feitos por antropólogos em programas de saúde coletiva. Tem uma diferença nisso. A diferença tem a ver com as configurações do campo. Então, são diferenças em torno das expectativas que são criadas, né, quando se discute isso aqui e se discute isso acolá, né? Bom, então, outras temáticas que foram ganhando espaço
educativo em torno do que Paulo César Alves chama de experiência da enfermidade, mas aí as denominações começam a surgir. Eu acho que isso hoje é muito mais forte. Estudos de narrativa de enfermidade, e aí não só vinculado à AIDS, mas um conjunto de outras doenças crônicas. Eu tive a oportunidade de orientar uma tese de doutorado sobre a questão da dor crônica, né? Então, hoje vão se multiplicando estudos na área de ciências sociais e saúde, explorando experiências relacionadas com doença crônica. Então, algumas, eu acho que é mais forte um certo foco em torno das narrativas, né? Esse tipo de enfoque, mas ele vai se amplificando. Também, eu achei interessante e acho importante destacar a questão da religião. Como eu tinha dito antes, a questão dos estudos sobre ritos e possessão e a relação disso com saúde já era visto, por exemplo, François Laplantine, fora do Brasil, mas dentro do Brasil, pelo viés da pesquisa antropológica. Na saúde coletiva, a religião, eu diria, começa a ocupar um lugar mais destacado bem mais recentemente. E aí a Patrícia de manhã colocava essa questão de como é fundamental pensar o lugar, o papel que a religião ocupa no espaço social. Em realidade, foi imprescindível olhar para a religião no campo da saúde coletiva, quando você começa a ver em que medida a pertença religiosa incide, né, sobre a significação em torno da saúde e doença, sobre a adesão ou não a determinadas terapêuticas. Começam a existir trabalhos preocupados em entender, aliás, eu estou como uma orientanda que está fazendo isso, ela está fazendo um paralelo entre práticas de cuidado e significado de saúde e doença no candomblé. Ela fez uma etnografia de um pequeno terreiro de candomblé e no serviço de saúde. Então, essas interessa menos para a saúde coletiva a discussão sobre ritos e possessões, interessa mais as interpenetrações entre discursos biomédicos e discursos religiosos. Também chama atenção na agenda dessa antropologia da saúde na saúde coletiva temas bem emergentes. Não seria como Paul Rabinov estudando o genoma, mas hoje a Débora Diniz já está envolvida, entre outras pessoas, com os estudos mais na área de genética, as implicações em torno desses estudos, né? Também vem surgindo no horizonte o que a gente pode chamar de saúde nas fronteiras. O Pelry também trouxe um pouco essa temática no nosso congresso mais recente, né? Então, há uma preocupação do ponto de vista da organização política e epidemiológica também, como é que fica essa saúde nas fronteiras. A relação violência e saúde é algo que já era forte, mas continua. Então, Minayo, Sueli Deslandes são, né, pessoas que se destacam nesse tipo de estudo. E aí é interessante destacar um aspecto, embora a gente possa falar de uma certa inversão de foco, de ênfase, de estudos de inclinação marxista, de preocupações macro-sociais para uma perspectiva mais em torno do micro, o Menendez, né, ele vem falando da possibilidade, no contexto da saúde e da epidemiologia, de estudar essas relações de poder, né, que envolve a prática médica. Então, o que ele propõe? Ele propõe analisar o problema das relações de classe a partir do eixo saúde e doença e descrever as funções que as práticas médicas cumprem no desenvolvimento daquelas relações. E aí, a Tatiana Guerra, que é lá do Sul e que faz aqui os intercâmbios com o colega Martins, num artigo bem recente dela, ela chama a atenção que ela considera que isso é algo que a antropologia da saúde vem se debruçando muito recentemente, que é o estudo das relações entre desigualdade, pobreza e saúde. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma clara expansão dos estudos que estão focalizando biopoder, subjetividade, também há uma certa preocupação em conclamar a antropologia para pensar as relações entre
desigualdade social e saúde. Né? Bom, e aí, nos meus pouquíssimos minutos que faltam, eu queria chamar a atenção para um ponto. Né? Eu fiz uma pesquisa recente no Cielo e identifiquei cerca de 81 publicações, né? A maioria delas na última década, fortemente vinculada à saúde coletiva, que informam lá nos seus escritores tratar-se de um estudo etnográfico. Certo? E aí a gente percebe o seguinte: muitas vezes o que se diz, o que se denomina como estudo etnográfico, é um uso muito rudimentar do que poderia se aproximar de uma técnica, mas não do método. Né? E, sobretudo, uma tendência a focalizar experiências, assim, quer dizer, é o caso pelo caso, e um caso que é descontextualizado de uma realidade mais ampla. Né? Então, o que poderia ser a análise social, né, mais consistente se perde. E aí a gente vai problematizar sobre a necessidade, né, de investir mais numa formação dentro da saúde coletiva, já que existem tantas pessoas interessadas em adotar o referencial teórico-metodológico, às vezes mais metodológico que teórico, embora isso seja uma contradição, das ciências sociais, e em particular da antropologia, é fundamental desenvolver um programa de formação. Né? Claro, a Marisa Perano, ela traz um pouco a provocação, né? Que é a questão dela dizer, bom, etnografia não se ensina, né? Assim, tipo, é preciso experienciar, mas ao mesmo tempo, ela concorda, e outros autores também, que é necessário ter uma formação, né, sólida, teórica, para que você possa saber o que eu vou fazer com essa etnografia, enquanto está experienciando e o que fazer com os resultados. Então, eu diria que a gente tem aí no horizonte, já concluindo a minha fala, primeiro, ontem o Gauri falou de diálogos de circulação e de hierarquias. Né? Além das tensões internas ao campo da saúde coletiva e das dificuldades de se impor ou de legitimar suas questões e suas abordagens, né? A gente também tem dificuldade de diálogo com antropólogos e sociólogos, mas talvez mais antropólogos, que atuam especificamente nos programas de antropologia. Assim, há uma desconfiança mútua, né? Há uma dificuldade também de circulação, de entendimento. E aí eu concluo pensando um pouco do ponto de vista dos desafios mais internos, uma questão da Madel, né? Eu acho muito, muito legal isso que a Madel diz, e a última frase mesmo. A Madel diz o seguinte: chama a atenção, no caso da saúde coletiva, que o campo lida com duas lógicas de regime de produção de verdades, um pouco na linha do que Foucault, essa expressão do Foucault, que devem ser claramente percebidas e diferenciadas, pois remetem à natureza híbrida, teórico-prática da saúde coletiva. Uma é uma lógica epistemológica de produção de conhecimento, seja ela interpretativa ou explicativa, dependendo da área disciplinar em que se origina. A outra é a lógica operativa e pragmática da eficácia, decorrente da intervenção normativa na ordem da vida, no sentido da erradicação ou controle do adoecimento coletivo. Então, Luiz Fernando Duarte e Andina Fachel já tinham dito antes, neste ambiente se desenvolvem as dissensões internas que, entre outros aspectos, abre aspas, resultam da oposição entre a perspectiva pragmática, operativa, interventiva, inevitável dos saberes médicos e psiquiátricos e aquele concernente aos saberes sociológicos, antropológicos, supostamente mais reflexiva ou relativizadora. Obrigada. Depois dessa abordagem super interessante sobre uma professora da saúde coletiva, como ela vê, né, a inter-relação entre antropologia e saúde coletiva, eu vou fazer um aviso, né, antes de passar a palavra. Aliás, são dois avisos.
O primeiro deles é que a nossa debatedora está aqui, né? E se ela, eu gostaria de convidá-la para compor a mesa, se ela puder. É a Mônica Franch, da Universidade Federal de da Paraíba, UFPB. Uma outra questão é mais relacionada ao nosso programa. Os alunos Clarissa Cardoso Calazans, Sandro Silva de Mello e Valadares Manuel da Silva. A secretária da pós-graduação pede o comparecimento urgente de vocês para regularizar problemas de documentação. Então, se vocês puderem já sair daqui lá para cima para fazer isso, porque esses problemas estão impedindo que a gente dê sequência à questão da matrícula, das bolsas, etc. Então, Clarissa Cardoso Calazans, Sandro Silva de Mello e Valadares Manuel da Silva, certo? Agora, nós vamos passar, então, a palavra para o professor Felipe Rios. Eu vou desligar aqui, já pode usar. Vou pegar. Não falta meu tempo não. Amiga do Geraldo,